a nossa mente cativa ao trono da graça de Deus. Antes disso, eu quero deixar aqui uma reflexão. Aos amados aqui na gravação, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar sobre o vinho novo da graça de Deus. Olha aí, livro histórico de João, capítulo 2, versículo 5 em diante. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o quanto ele vos disser. Então eu estava vendo aqui uma festa, né? As bodas de Caná. E o vinho havia se acabado. No versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque a mãe de Jesus, ela havia pedido para que Jesus desse um jeito, porque o vinho da festa tinha se acabado. A ausência do vinho naquela festa, obviamente, ia faltar alegria para aquele povo. E ela disse: o vinho acabou. E Jesus disse: o que é que eu tenho contigo? O meu tempo ainda não é chegado. Quando Maria entendeu isso, Maria disse aos empregados, aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso é interessante, abençoados, porque nós precisamos entender que o nosso dever como filhos de Deus é fazer a vontade do Pai. Vamos para o violão um pouquinho. Jesus de Nazaré, quando ele esteve orando lá no monte, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, observe que Jesus, no seu ministério terreno, ele já mostrava, já dava o exemplo de obediência, que não era para ser feita a sua vontade, era para ser feita a vontade do Pai. Maria também entendeu que não era a vontade dela que ia prevalecer. E por isso ela disse: faça tudo que ele vos mandar. No versículo 6 diz assim: e estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metras. Aqui é uma metragem, uma quantidade, né? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Versículo 8. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala, e o levaram. Versículo 9. Logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Aquilo surpreendeu o mestre Salas, né? Porque o noivo deveria colocar primeiro o melhor vinho. Quando todos estivessem ali, obviamente, que embriagados, né? Todos estivessem ali alegres, aí ele vinha com o vinho inferior e colocava, porque afinal de contas era final da festa. Olha se não é assim, né, amado? Por exemplo, alguém vai abrir uma pastelaria, aí aquela empolgação toda, e vai e faz aquele pastel gostoso, ou quem trabalha com bolos, com pães, para chamar a atenção do cliente, faz propaganda e tal, e aí a clientela chega e come, bebe. Aí o tempo vai passando, a pessoa vai ganhando dinheiro, vai firmando a sua clientela, acaba relaxando no tempero, perde a dosagem lá do sal, do açúcar,
mas as pessoas já não percebem mais. Por quê? Porque as pessoas já se envolveram, as pessoas já se firmaram como clientes. Aí começa a vir a tradição. Não é porque os meus pais compraram aqui nessa padaria, porque os meus filhos compraram aqui nessa padaria, então eu compro também nessa padaria. Mas o sabor já não é mais igual. Mesma coisa no sistema religioso. Quando você entra, que eles dizem que você aceitou Jesus, aí eles te carregam no colo, te beijam, você é um filho de Deus, você é um abençoado, aqui você é bem-vindo, você faz parte da família, e etc, etc. Aí você vai se envolvendo, e eles te colocam logo um cargo, e você assume uma liderança, e você diz que ali você de fato é um obreiro de Deus. Aí o tempo vai passando, quando você, é aquilo que a gente estava conversando em off, quando você contraria em alguma coisa, já não presta mais, já não vale mais nada, já você é lançado fora. Por quê? Porque quando você chegou, você foi bem recebido, você foi bem aceito, bem acolhido. Isso é característica do sistema religioso. E o mestre Sala se impressionou porque disse: não, o vinho bom era para quando a gente tinha chegado, o vinho bom era para o início da festa. Por quê? Porque é uma cultura humana isso, sabe? De querer impressionar à primeira vista. Lembra quando eu comecei a paquerar minha esposa? Ela queria me impressionar, me deu logo um sapato da Kildare. Brincadeira, até hoje ela me dá presente. Não, mas é aquela coisa de querer impressionar, Eu usava um perfumezinho melhorzinho, mas casou, o perfume caiu a qualidade. Para querer impressionar, e vamos ali, vamos acolá, e um chocolatezinho aqui. O outro dia ela estava me cobrando que eu não escrevo mais aquelas cartinhas. Eu digo: filha, hoje eu envio diretamente para o celular, é mais rápido, pelo WhatsApp. Não, mas eu gostava daquela tradição. Por quê? Porque o ser humano está acostumado com isso, aquela aceitação. Aí o sistema religioso diz: porque você deixou o primeiro amor, o primeiro amor, tal, E o mestre Sala, não, primeiro se põe o vinho bom, depois todos estão cansados, já encheram a cara, aí coloca lá o vinho ruim, porque aí é final de festa. Mas você, o esposo, aí ele estava falando para o esposo, ali o noivo ali no casamento, mas ele chamou o esposo e disse: mas você deixou o melhor vinho para depois. Queridos, Cristo, ele é o esposo da igreja. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2: eu tenho um zelo de Deus por vós, eu estou zeloso por vós com zelos de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a um só esposo. Paulo também falou lá na igreja, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. O vinho novo da graça de Deus, abençoado, é o melhor de Deus para a vida do seu povo. O primeiro vinho foi a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte, onde as pessoas se embriagavam no pecado, onde as pessoas estavam em um ministério de condenação e morte, onde a lei dava força ao pecado, onde o ser humano não podia ser justificado. Aquele era o vinho que matava, era o vinho velho. É por isso que Jesus de Nazaré, falando na parábola, ele disse: não se pode pegar o vinho velho e colocar em odres ou vasos novos. Nós somos esses vasos novos, ou seja, a nossa mentalidade foi renovada mediante a graça de Deus. Se eu pegar o vinho velho, se eu pegar a lei de Moisés e colocar nesses vasos novos, nessa mente que está sendo instruída pela graça, nós vamos estragar o vaso se rompe. Por quê? Porque esse vinho velho não pode ser colocado mais nesses odres. Esses odres, esses vasos novos, foram preparados para receber um bom ou melhor vinho. Vinho também na Bíblia fala de doutrina. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho,
onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se encher de Deus é se encher da graça de Deus. Não se embriagar com vinho onde há contenda é quando as pessoas se envolvem em ventos de doutrina e ficam embriagados. Ali está certo, não, aquele que está certo, não, mas ali tem poder, não, mas ali tem manto, não, mas ali tem glória, não, mas ali o povo fica perturbado. É aquela igreja que tem poder de Deus, é aquele pastor que é profeta. Isso é vinho velho, isso é se embriagar com vinho onde há contenda. Mas quando você se enche da graça, você está se enchendo do vinho novo de Deus, do melhor que Ele deixou para depois. Moisés trouxe a lei, primeiro o vinho, mas Jesus trouxe graça e verdade, o melhor vinho. O vinho que de fato produziu uma alegria espiritual, o vinho que de fato nos trouxe paz. Esse vinho que surpreende as pessoas que estão tomando aquele primeiro vinho. Como assim? Mas eu sou da igreja há mais de 30 anos, esse irmão tem 3 meses aí ouvindo esse pessoal e já está dizendo que está reinando em vida? Já está dizendo que é um abençoado? Eu estou pagando preço há 20 anos para não perder a salvação. Esse abençoado aí está tomando esse vinho agora? Está dizendo que salvação não se perde. Claro, porque o melhor vinho foi dado depois. O mestre Sala não entendeu, assim como os pastores religiosos não entendem. Os líderes religiosos não compreendem, porque se eles compreendessem, eles valorizavam o melhor vinho que foi dado depois, porque foi dado por Cristo. Porque a graça de Deus é esse milagre que abriu a nossa mente, que nos fez experimentar o novo e bom vinho de Deus. Paulo falando aos Coríntios, ele disse: as coisas velhas, eis que tudo se fez novo, um novo vinho na nossa vida. A graça revelada no nosso coração. E nesta graça não há condenação quanto àqueles que estão em Cristo. Olhe lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 ao 9. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era o quê? Transitória, desvanecente, acabava. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi muito glorioso, de muito maior glória é o ministério da justiça. Então, se o primeiro vinho ele já foi bom, muito melhor é o segundo. Por isso que diz: remove o primeiro e estabelece o segundo. Tira o vinho velho, ainda que as pessoas achassem e gostassem, dizendo que era bom. Mas o melhor é o que veio por Cristo Jesus. O melhor vinho que trouxe de fato alegria, mesmo para as pessoas como nós que estávamos embriagados pelo sistema religioso. Nós estávamos embriagados pelo sistema da religião. Nós não estávamos mais conseguindo discernir o sabor da graça de Deus. Mas quando você começou a tomar desse vinho que é a graça de Deus, quando a sua mente começou a ser purificada, limpa, de todo aquele processo legalista que você viveu, você agora aprendeu a valorizar o melhor vinho que veio da parte de Deus. Então o primeiro ministério foi glorioso. O mestre Salas disse: não, mas o primeiro vinho já foi dado, o melhor vinho foi dado. Mas não foi o melhor. O melhor estava por vir e veio naquela cruz, quando Jesus disse: está consumado. Quando Ele estabelece uma nova e eterna aliança, onde não há condenação para o seu povo, onde Ele é o Deus sobre tudo e sobre todos, e Ele ministra nas nossas vidas. Amém? Eu encerro aqui em Hebreus capítulo 8, versículos 6
Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. 7, porque se aquele primeiro vinho, ou se aquele primeiro concerto, se aquele primeiro pacto, se ele fosse irrepreensível, se ele não fosse defeituoso, se ele não acabasse, não seria necessário buscar lugar para o segundo vinho. Mas ele veio com defeito, ele foi repreensível, ele acabou, porque era uma glória transitória. A lei de Moisés é como aquele vinho do casamento, que deixou todo mundo na mão. Acabou. Era necessário alguém trazer um segundo. Era necessário alguém estabelecer uma nova aliança. Era necessário alguém mudar aquela história, renovar. E muitas pessoas não conheciam como aquele mestre Salas. Mas eu pensei que o melhor vinho foi o primeiro e você trouxe o último. Assim estava Nicodemos. Mestre, tu és vindo de Deus porque ninguém tem um vinho tão bom quanto o teu. Esse vinho que tu tem só pode vir de Deus. Esses milagres que tu fazes só pode ser de Deus. Aí Jesus olha para ele e diz: tu precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito para provar deste vinho, para provar deste novo vinho, para provar deste reino de Deus. Mas ele não conhecia, ele não sabia. Ele não sabia. E ele disse: como eu vou voltar para o ventre da minha mãe nascer de novo? Não, Nicodemo, você tem que nascer aqui, ó, provar do novo de Deus, provar do melhor vinho, provar do reino de Deus, provar da nova e eterna aliança. Mas Nicodemos não tinha esse conhecimento desse vinho que iria mudar a sua vida. A mulher samaritana também não conhecia esse vinho. E ela disse: todo dia eu venho aqui beber desta água velha. Todo dia eu venho aqui tirar essa água velha. Todo dia eu provo dessa água velha que nunca sacia a minha sede. Aí Jesus disse: se você provar da nova água, se você provar do vinho bom, do vinho melhor, você nunca mais terá sede, você nunca mais terá cansaço, você vai saciar sua fome de justiça. E quando a mulher entendeu, ela bradou: me dê logo desse vinho, ou desta água, para que não mais eu tenha necessidade. E aquela mulher provou do vinho da alegria de Cristo, e a fonte jorrou de dentro para fora, a ponto dela sair gritando e falando para todo mundo: eu encontrei aquele que havia de vir, aquele que trouxe o vinho novo, aquele que mudou a história do seu povo. E ela saiu contando, ela saiu falando. Por quê? Porque ela estava alegre. Havia um jovem que nasceu cego, e ele recebeu desse vinho, os seus olhos se abriram. Mas o que foi que os fariseus disseram? Quem te curou? Quem é ele? Nós conhecemos e sabemos que Deus falou com Moisés, mas com ele nós não sabemos quem falou com ele. É claro, abençoado, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. O homem natural, ele não conhece, ele não discerne as coisas do Espírito. Mas aquele que é espiritual, que tem a mente de Cristo, ele vai discernir, distinguir o melhor vinho. E o mestre Salas, no momento que ele provou, ele discerniu. Ele disse: não, esse não é o primeiro. O primeiro até foi bom, mas esse é o melhor. E ele disse ao noivo, ao esposo: por que é que você deixou o melhor para depois, sendo que a tradição oferece o melhor no início? Porque a graça de Deus é isso, abençoado. Foi necessário nós passarmos por todo o processo religioso, sofrer, pagar o preço, sabe? Viver obra de engano, para hoje, quando você provar desse vinho novo que é a graça de Deus, você saber valorizar, porque você sabe de onde Deus te tirou. O problema é que muitas pessoas não valorizam esse vinho novo. E outras pessoas saem com traumas do sistema religioso por causa do vinho antigo, saem embriagados,
E quando começa a receber esse vinho, não consegue discernir a superioridade, a grandeza e a importância que nós deveríamos dar a esta graça de Deus. Amém? Beba do melhor vinho que Cristo separou para mim e para você, que é a revelação do Evangelho do Cristo ressuscitado. Glória a Deus.